Bom, pessoal, então agora que a gente já conseguiu fazer todo o setup, inclusive do GitHub Desktop, vamos ver como usar o terminal, que é a maneira mais poderosa e é por onde a gente vai conseguir entender como está acontecendo tudo. Então a primeira coisa que eu recomendo para vocês é abrir o terminal e vamos lá dentro da pasta nossa. Então eu abri o CMD aqui e deixa eu só aumentar um pouco o tamanho da fonte. E se vocês lembrarem, a gente salvou dentro do desktop, né? Então eu vou dar um CD desktop e aí dentro eu vou dar um CD, era teste do Git o arquivo, né? Então se a gente der um dir só para ver aqui, a gente vê que a gente tem aquele arquivo readme e mais nada aqui, né? E tem um arquivo invisível que é o Git, mas que não está aparecendo porque no dir direto ele não mostrou. Mas basicamente esse é o repositório. Se a gente quiser ver o que tem lá dentro, vamos abrir o Windows Explorer aqui. E na verdade faltou o ponto aqui, né? Explorer ponto. Então a gente vê que tem o arquivo readme e esse arquivo .git é um arquivo invisível e é aqui dentro que ele gerencia o que foi alterado, o que não foi alterado, se eu dei um commit, quais as mensagens de commit e tudo como funciona. É isso que eu vou explicar agora para vocês. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, isso é o padrão que vocês devem acostumar, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer trabalhando é puxar as coisas que tem do repositório. Então eu vou pegar o que está de lá para ver se não tem alguma alteração. Então imagine que você está trabalhando em grupo e uma pessoa mexeu no repositório em outro lugar, ou você mesmo está trabalhando e puxou de um outro computador, alguma coisa assim. Então a gente vai vir aqui e vai dar um git pull e ele vai falar que está tudo atualizado. Por quê? Porque eu não mexi, mas eu posso fazer uma alteração, que é o que a gente vai testar agora. Então eu vou abrir isso daqui e eu vou alterar o readme aqui, e aí eu vou vir aqui e vou falar o seguinte, segunda linha adicionada manualmente no Git. Então eu fiz uma alteração num texto aqui e eu vou salvar ela. Toda vez que eu estou salvando uma alteração, eu tenho que dar um commit, quer dizer que eu tenho que me comprometer, né, colocar a minha mudança no repositório, dizer, olha, eu mexi nessas coisas, agora eu quero que você pegue elas. Então, lembre que vou ter duas etapas, eu vou ter que dar o commit e depois eu vou ter que jogar esse commit, né, essa alteração, para o servidor, né? No caso aqui, eu já estou no servidor, né? Então é só o commit já vai ser suficiente. Então eu vou vir aqui e sempre eu tenho que colocar um texto. Por que eu tenho que fazer isso? Para dar as explicações para você mesmo ou outra pessoa saber o porquê foi feito isso. Então eu vou vir aqui e vou falar alteração manual no site. E aqui eu vou colocar entre aspas esse no site aqui, né? Para saber o que está sendo feito. No readme. E aí eu vou alterar, por enquanto eu não vou falar de branch, a gente vai estar salvando tudo no main, né, que é um branch principal. Depois eu vou falar das ramificações, que são as possibilidades da gente trabalhar em branches, né, em galhos separados para juntar esse código, mas por enquanto vamos entender como é que a gente mexe em um galho só, tá? Então eu vou vir aqui, vou dar um commit change, e a gente vê que eu tenho uma segunda linha aqui, tá? Então alterei isso daqui, agora se eu vier no meu terminal e der um git pull, agora sim ele vai puxar coisas, olha só. Então o que o Git fez aqui? Ele comparou a pasta que a gente tem aqui com a pasta que está no desktop. E aí ele percebeu que existia diferença. Se existe diferença, aí ele puxa para atualizar para a última versão. Então toda vez que você mudar e fizer um commit, você vai salvar um estágio do seu projeto e você vai conseguir voltar naqueles projetos anteriores e assim por